Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta então em mais uma sala de estudos da Igreja Seara. Me chamo Everton e como prometido na última aula, no último vídeo, a gente então vai falar hoje sobre um dos dons ministeriais, que é o dom de apóstolo. E se você lembra o exemplo que nós usamos, você pode usar os seus dedos da mão para lembrar quais são os dons ministeriais. E nós vamos falar hoje sobre o dom de apóstolo. A palavra apóstolo, ela é uma junção de duas palavras, né? Apóstolo ou apostelo, conforme você está usando lá a sua tradução. Apo significa partir para fora, né? Ir para fora. E stelo, que é a segunda parte, é enviar, envio, mandar. Então, se nós juntar as duas palavras, nós podemos concluir de uma forma muito simples, que é enviado para fora, sair para fora. No Novo Testamento, né, que muita parte tem outra tradução do aramaico, que é shalya, significa que recebeu a autoridade daquele que o enviou. Vou pegar aqui um exemplo. Se você já viu algum filme medieval lá do tempo antigo, tinha um rei de um local e ele mandava uma mensagem para outro reinado ou uma mensagem para o povo. E ele ia então lá com um pergaminho, ia com uma carta, com um selado lá pelo anel do rei, e ele estava indo a envio do rei levar uma mensagem para fora, para o povo ou para um outro reinado. Então, algumas pessoas também têm o entendimento de que a função de ir e levar a mensagem de alguém para outra pessoa, com a autoridade daquele que mandou, também pode ser considerado uma tradução de apóstolo no sentido apenas literal da palavra, de função. No latim, apostolos, do grego apóstolos, e aí também tem a tradução ali, mensageiro, pessoa enviada à frente, aquela que vai antes, aquela que vai abrindo o caminho. Olha que interessante, nós lemos lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1, que Jesus também foi apóstolo. Apóstolo é enviado por Deus para abrir o caminho e nos mostrar que existia a partir dali então uma outra possibilidade, que existia, vamos dizer assim, um novo mundo a ser percorrido e uma fé mais real na pessoa de Jesus, que nos leva até Deus, que então é isso que Jesus veio abrir o caminho e nos mostrar uma nova oportunidade para as nossas vidas. Ele veio na frente. O apóstolo, então, ele é como se fosse um mensageiro, mas ele tem a autoridade daquele que o enviou. Lembramos também que lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, nós lemos que Paulo cita lá que ele mesmo, Jesus mesmo, deu uns para apóstolos. Então este encargo, esta função, este ministério, este serviço, apóstolo, foi Jesus mesmo quem deu. João 20, nós vamos ver lá, Jesus, ele fez algo parecido com os seus discípulos, com os seus apóstolos, no livro de João, capítulo 20, versículo 21. Jesus, então, está conversando com os seus discípulos e no versículo 21 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, na tradução da palavra apóstolo, a gente viu ali que tem esse entendimento, né, de alguém enviado, e Jesus está reafirmando isso. Deus, o Pai, me enviou, e eu também os envio para fazer a missão, para fazer o trabalho. E aí tem um texto conhecido, né, lá de Marcos 16:15, né, que Jesus também está dando uma ordem ali aos seus discípulos, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Também está enviando os seus discípulos em nome dele, inclusive dá muitas outras instruções, né? Aqueles que vocês orar para ser curado vão ser curados, para ser libertos vão ser libertos, porque é a ordem que Jesus está dando. Jesus está dando carta branca para os discípulos exercer autoridade no nome de Jesus para o serviço da população daquela época, para o serviço da igreja. Nos dias de hoje, Jesus também nos dá essa mesma autoridade, com sabedoria, para a gente usar a favor do reino, a favor da igreja. O apóstolo ele tinha uma característica
de começar novas igrejas, começar novos trabalhos. É alguém que vai desbravar novas terras, novos lugares para levar a palavra de Deus. Então ele vai dar uma olhada ali no local, ele vai se instalar, ele vai ver, ó, aqui eu não tenho o evangelho, aqui eu preciso ainda trazer as coisas do reino de Deus. Então, muitas vezes direcionado, né, pelo Espírito Santo, vá para aquele lugar, e muitas vezes ali pela oportunidade do que ele está presenciando, do que ele está vendo. É uma pessoa que tem um coração muito grande, ele quer ganhar o mundo para o Senhor, ele quer ganhar o mundo para Deus. Então ele vai sempre desbravando novas terras, novos lugares, e indo lá de preferência onde ainda as pessoas não conhecem o reino de Deus, não conhecem a palavra de Deus. O apóstolo ele tem uma visão panorâmica do todo. Ele não fica focado apenas no ministério, numa localidade, focado apenas em um trabalho. Ele vai sempre tentar olhar o todo, o andamento da igreja como um todo, de como que cada ministério está trabalhando, de que cada serviço dentro da igreja está funcionando. E à medida que vai passando o tempo, ele vai ensinando, ele vai mostrando, e depois ele vai ficando com o olhar aquele mais de fora, até onde a igreja começa a funcionar sozinha. Se nós formos ver ali nas viagens de Paulo, ele ia no local, pregava lá sobre Jesus, pregava o Evangelho, pessoas iam chegando, os presbíteros, né, chamados ali no Novo Testamento, em alguns textos, iam somando junto àquele corpo, e depois os presbíteros, né, os bispos, os pastores, eles iam seguindo no cuidado com aquela igreja, e então o apóstolo se retirava e ia para novos campos novamente, para tentar achar ali outros lugares aonde não tinha ainda chego o Evangelho. Na Bíblia Antiga, nos textos ali do Novo Testamento, os apóstolos que eram reconhecidos como apóstolos naquele tempo, eles tinham algumas características diferentes. E eu queria agora que você prestasse atenção, que nós vamos citar algumas delas daquele tempo lá de Jesus, ou pós-Jesus, né, no Novo Testamento, 40 anos depois ali, ou mais, os apóstolos ainda estavam exercendo lá a sua atividade, mas nos tempos de Jesus, os apóstolos, e depois que Jesus também subiu aos céus, eles tinham algumas características diferentes e importantes, e a gente vai ver algumas delas agora. Então, em Lucas, no capítulo 6, uma das características que nós já vimos lá em Efésios, que o próprio Jesus deu os dons, né? E ele mesmo escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 13 diz assim: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Então Jesus instituiu aqueles 12, o título, né, de apóstolo. Então, como a gente tinha visto na introdução da aula anterior, Jesus, ele mesmo, escolheu aquelas pessoas. Então, uma das características da Bíblia antiga, vamos dizer assim, no tempo antigo lá na Bíblia, era que o próprio Jesus havia escolhido o apóstolo. Outra característica, os apóstolos daquela época, os discípulos, eles haviam andado com Jesus, presenciado ele fisicamente, né, antes de ele ir para a cruz, e eles viram depois também Jesus ressurreto. Então, outra característica dos apóstolos, né, segundo a Bíblia, é que eles tinham visto Jesus pessoalmente e depois na sua ressurreição também. Então, a segunda característica que a gente pode encontrar lá sobre o dom apostólico ou o apóstolo no Novo Testamento aqui na Bíblia. Outra característica é que eles faziam sinais e maravilhas. A gente vê em algumas igrejas, alguns pastores, enfim, nos dias de hoje, orando por algumas pessoas e essa pessoa fica curada. Mas naquele tempo era algo extraordinário. Era algo assim, vamos imaginar, que era de galera, era de bando, né? Como diz a gurizada, era de galera. Não era um milagre aqui, um milagre ali, uma maravilha lá, outra maravilha ali. Era algo em massa, era algo de região, de população. Então a unção do Espírito Santo de Deus, né, era tão grande sobre eles, a presença de Deus era tão grande com eles, que aquilo que eles faziam era algo muito grande. Era algo que era
as pessoas começavam a falar. E aí a gente tem um caso na Bíblia, em Atos no capítulo 5, aonde Pedro está passando em determinado lugar, e aí vamos lá ver esse texto. Atos capítulo 5, versículo 14, que é um texto que a gente, que é do meio cristão, já ouviu falar algumas vezes, né? Atos capítulo 5, versículo 14. Os apóstolos ali estavam operando muitos milagres, e era muita gente, e eu imagino que não tinha como tocar em todos, né? Mas a unção era tão grande sobre eles, e isso a gente confere agora aqui, que só de eles passarem em alguns lugares, as pessoas, devido à sua fé, acabavam recebendo então ali sua cura, o seu milagre. Atos 5,14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos de macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. O que esse texto está falando? Que quando Pedro passava, a sombra que a luz fazia, pegava sobre a pessoa e aquela pessoa era curada. É óbvio que a sombra não vai curar, mas a unção que estava sobre Pedro, né, a presença de Deus era tão grande sobre a vida de Pedro, que a presença dele no ambiente, né, expandia sobre aquele local e era suficiente para que, se aquela pessoa tivesse enferma ou doente, tivesse fé, ela já fosse curada. Então, outro sinal do apóstolo, segundo a Bíblia, lá no que a gente está vendo, né, nos tempos bíblicos, a presença dos apóstolos no local mudava o ambiente, porque a unção de Deus era muito grande sobre eles. Então, eles faziam sinais, prodígios e maravilhas. Outro ponto importante que também é uma característica dos apóstolos lá dos tempos de Jesus ou logo após Jesus ali. Nós vamos encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 4. Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 9 até o 13 eu vou ler. Mas se você em casa tiver um tempinho, leia todo o capítulo 4 de Atos, você vai entender melhor. Mas para contextualizar aqui, eu gostaria de ler apenas do versículo 9 ao 13. Atos capítulo 4, versículo 9 ao 13. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Já fica uma dica. Mesmo que talvez algumas pessoas se considerem um apóstolo, não significa que eles estão acima de todos. Em organização, em visão de trabalho, eles vão ajudar a todos, mas não significa que é superior aos demais. Paulo acabou de citar isso aqui na carta aos Coríntios. Então, vou ler novamente. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então, uma das características, talvez uma das mais impactantes, além dos sinais e maravilhas que os apóstolos faziam, era o sofrimento por causa da causa, né, do Evangelho. Então, se alguém se intitula apóstolo ou entende ser um apóstolo e talvez não está passando ou não passou por nada que isso Paulo está citando, talvez alguma coisa não está fechando bem certo aí. Porque uma das características de um apóstolo bíblico
era que ele sofria pela causa do Evangelho. E Paulo cita aqui no texto que ele não apenas só gostava do Evangelho, mas eles eram loucos pelo Evangelho, a ponto de fazer aquilo que precisasse. Então eles tinham uma dedicação exclusiva, vamos dizer assim, pela causa do Evangelho. Outra coisa que também a gente pode perceber aqui é que não houve substituição de apóstolos. Conforme os apóstolos foram morrendo, praticamente executados, não houve substituição, com exceção de um dos apóstolos, que foi Judas. Judas, ele acabou cometendo suicídio, e aí depois lá na frente, também no livro de Atos, a gente pode olhar ali, no Atos capítulo 1, os apóstolos então eles se reúnem, e aí eles dizem assim, olha, a gente precisa colocar alguém no lugar de Judas. Afinal, imagina a conversa deles, Cristo nos instituiu 12 apóstolos, e hoje nós somos 11, está faltando alguém. Parece que está, e agora, será que Cristo não estaria escolhendo o 13º para substituir o 12º apóstolo? Então eles olharam lá onde eles estavam, escolheram pessoas que eram parecidas com eles, com as mesmas características, aquelas que a gente já viu antes, e aquelas que a gente não citou aqui, mas que era óbvio que ocorria lá no tempo de Jesus, lá no tempo dos apóstolos. Então, em Atos, no capítulo 1, versículo 26, a gente vai ver então ali a escolha de Matias. Atos capítulo 1, versículo 26. Leia também o capítulo todo, o Atos capítulo 1, para você entender ali, a partir do versículo 15, vai falar sobre a escolha de Matias. Mas para o contexto aqui, versículo 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, fazendo aqui só um paralelo, no Antigo Testamento tinham 12 tribos, e mais a tribo de Levi, que era lá os levitas, Então vamos dizer que tinha 13, mas na verdade eram 12. Não sei se tem alguma coisa a ver diretamente, mas fica um ponto aí de interrogação para a gente pensar. Tínhamos 12, e na verdade virou 13, mais um acabou suicidando, que era Judas, e saiu fora. E lá no livro de Apocalipse, nós também vamos ver que quando João tem aquela visão, ele tem uma visão de 12 colunas, 12 fundamentos, e naqueles fundamentos tem o nome dos 12 apóstolos, tá bem? Então, fora esse caso aqui, essa exceção de Matias, nós não encontramos mais na Bíblia a sucessão, a substituição do título apóstolo para outras pessoas. Tem um texto ali na Bíblia, onde Paulo vai estar falando e tal, e ele cita Barnabé também como um apóstolo. Então alguns estudiosos entendem que era uma força de expressão ali naquele meio com relação a Barnabé. E se fosse diretamente um apóstolo, assim como Matias, eu creio que nós teríamos um relato na Bíblia aqui, e Barnabé também escolhido, ou tiraram sorte lá, vamos fazer uma votação, também foi escolhido lá como um apóstolo. Mas, se nós olharmos aqui a Bíblia de uma forma simples, nós continuamos tendo apenas 12 apóstolos, e eles viveram no tempo de Jesus, e logo após, então, a ascensão de Jesus, e eles também viram Jesus ressurreto. Então essa é uma das características, algumas características dos apóstolos lá dos tempos de Jesus. E uma outra coisa muito boa, que era uma característica daqueles apóstolos, eles ajudaram a escrever quase todo o Novo Testamento. Então os apóstolos daquela época, testemunhas oculares daquilo que Jesus fez, eles ajudaram a escrever então o Novo Testamento, as cartas, os evangelhos. E quando a gente fala em apóstolo, está muito ligado a fundamento. Então a gente não pode ter nos dias de hoje um apóstolo que vai instituir um novo fundamento, porque este fundamento já está posto, é a pedra angular, Jesus. Então o fundamento, a palavra de Deus, ela já está pronta. Se surgir uma outra pessoa se intitulando como apóstolo,
e trazendo um novo evangelho, possivelmente não vai estar alinhado com a palavra de Deus. Então a gente precisa ficar atento com relação a isso aí. Então, dando sequência aqui, pessoal, como eu estava falando sobre fundamento, quero ler com vocês a carta de Paulo a Éfeso, a igreja de Éfeso, no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a pessoa que se diz apóstolo, ou os apóstolos nos tempos de Jesus, fundamentaram a igreja em cima da pedra angular, que é Cristo. Andaram com ele, viveram com ele, viram ele ressurreto, em seu nome operaram grandes sinais e maravilhas, muitos milagres, e ajudaram ainda a registrar tudo aquilo que eles viveram na Bíblia, que a gente tem acesso até os dias de hoje. E os apóstolos, então, nos dias de hoje? Se você fizer algumas pesquisas, você vai ver que tem algumas pessoas que dizem que não tem apóstolos nos dias de hoje, por causa daquelas características que eu falei antes, e outras vão dizer que ainda tem apóstolo. A gente não quer aqui concluir isso, mas a gente quer deixar você a par do que também pode ser interpretado como um apóstolo. Nós vimos lá no começo do vídeo, na introdução, que apóstolo é alguém que vai enviado em nome de alguém. E hoje, muito atual nas igrejas, nós temos o chamado missionário, a pessoa missionária, que sai da sua igreja, vai para novos campos, ou para campos já que estão trabalhando, mas ela vai procurar regiões novas, vai semeando a palavra de Deus para tentar ali instituir uma igreja e alcançar o maior número de pessoas para Jesus, fazendo o que a gente chama de missão. A pessoa foi para a África, foi lá para os Estados Unidos, foi para a Ásia, e a missão ela começa muitas vezes dentro da nossa casa. Então, se você já é cristão, você pode começar a missão na sua casa, na sua escola, no seu bairro, semeando Jesus, levando a palavra de Cristo. A começar pelo seu caráter, pela sua característica pessoal, sendo uma boa pessoa, sendo um cristão reconhecido por Deus e por todos também. Então, como a gente entendeu que o apóstolo é aquele que ia à frente levar a mensagem, eu quero aqui trazer a tradução da palavra missionário, para a gente ver que é muito similar. Então, do latim missionários, é aquele que é mandado a realizar uma missão, uma tarefa, naquele lugar lá que ele foi determinado. E lembramos que o apóstolo era alguém que era enviado em nome de alguém. Então, se nós usarmos a interpretação cumprir uma missão ou enviado, na tradução das palavras apóstolo e missionário são muito parecidos. Tá bem? Então a gente espera você no próximo vídeo, na nossa próxima aula na sala de estudos. Graça e paz de Jesus sobre ti e que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima.